porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada.
iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora
alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Busquemos agora harmonizar-nos, procurando um local tranquilo em nosso lar, para podermos comungar com as energias amorosas do Cristo de Deus. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, nos encontramos aqui nesta casa, Senhor, para podermos ouvir o Teu Evangelho, para podermos, Senhor, compreender as Tuas lições e caminhar aqui na terra, seguindo os Teus ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a cada instante, a conquistarmos a fé, aquela fé que remove as montanhas do nosso orgulho e da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa ociosidade. Fica conosco, Jesus, e permita-nos iniciar a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Meus irmãos, passaremos agora a palavra para a nossa companheira Fernanda, para que possa falar do Evangelho na noite de hoje. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema Vícios e Problemas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as drogas e a juventude. Então nós vamos começar lendo um trecho de uma mensagem de Marcos, e ele diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E aí nós podemos nos questionar, né? Por que falar de drogas voltado para a juventude?
Pensando então na questão espiritual, todos nós somos espíritos eternos, momentaneamente encarnados em um corpo físico. E nós estamos hoje em um planeta de provas e expiações. Então, sabendo disso, que nós somos espíritos, advindos de várias e várias encarnações, esse ser que hoje se apresenta para nós num corpo juvenil, ele é um espírito milenar, que traz consigo uma bagagem muito grande, que nós desconhecemos graças ao esquecimento do passado. Então, nós não sabemos quais tendências esse espírito ele pode apresentar. E muitas das vezes, como Marcos nos diz, nós trazemos inertes esses sentimentos. E ao entrar em contato, ter o primeiro contato com as drogas ou com outros vícios, esse jovem ele pode vir a despertar essa tendência e encontrar nas drogas, no álcool, no fumo e dentre outros, companheiros antigos de encarnações passadas, e aí despertar os vícios. Então é importante que a gente esteja atento para as tendências dos jovens e também para as tendências desde a infância, porque a criança ela já apresenta alguns sinais e o jovem também. Então, hoje nós vamos explorar mais a questão de o porquê que muitos jovens buscam as drogas. E nós, estudando, pesquisando, nós vamos ver que muitos jovens, até mesmo adultos, buscam as drogas como forma de fugir de seus problemas, de fugir de situações problemáticas dentro da família, consigo mesmo. Então é um momento muito particular. Na fase da adolescência, fisicamente falando, as mudanças elas são grotescas. Então é uma explosão de hormônios, é uma explosão de mudanças. E além disso nós temos a questão espiritual, que nós sabemos que até ali a fase de uns 5, 6 anos de idade, o espírito ele se encontra meio que adormecido, Então, é uma fase em que aquele ser ele se apresenta mais suscetível a mudanças. Mas a partir desse momento, 7 anos, principalmente na juventude, ele se apresenta, o espírito ele se apresenta para nós tal como ele é. Então, essa etapa de mudanças, de transformações, o adolescente ele encontra certas dificuldades em aceitar sua família, em aceitar a condição na qual está inserido, aceitar o corpo físico. Então, buscam as drogas numa tentativa de fugir dos problemas, uma tentativa vã, como nós vamos estudar hoje. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos falando da felicidade e a infelicidade relativas. Muitas das vezes nós julgamos, que nós não nascemos para sermos felizes. E aí Kardec nos diz o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então nós vamos ver que Kardec vem explicando nesse capítulo mais especificamente, que nós estamos em um planeta de provas e expiações. E estando inseridos nesse planeta, como o próprio nome sugere, nós vamos passar por provas e expiações. Então, o sofrimento, ele faz parte do nosso planeta, faz parte da nossa realidade e faz parte da nossa encarnação. E o sofrimento é como se fosse uma espora a nos empurrar, a nos auxiliar, a galgar a evolução, a prosseguir. Muitas das vezes nós questionamos, por que existe a dor? Existe uma doença que ela é bastante rara
e a pessoa ela nasce com uma alteração genética e ela não sente nenhum tipo de dor. Só que essa pessoa, ela não dura muito tempo, ela não sobrevive durante muito tempo. Raramente ela chega na fase adulta, porque a dor, apesar da gente achar que é algo negativo, ela sinaliza para nós quando algo está errado. Então, se hoje nós estamos sofrendo, se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, é uma sinalização, ó, você está saindo do caminho correto, volta aqui um pouquinho, segue mais para cá. Então a dor, ela vem nos ensinar, né? Quando a gente coloca a mão em algo quente, a dor é para nos falar, ó, tira a mão que está queimando. Imagina se a gente não sente essa dor, a gente deixaria ali a mão, né? E esse órgão a gente poderia perder. Então, o sofrimento, ele é necessário, ele faz parte da nossa encarnação e todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldade. E é muito interessante a gente pensar nisso relacionado ao jovem, porque nós, quando chegamos na fase adulta, nós temos a mania, né, de esquecer que um dia nós fomos jovens, que um dia nós fomos crianças. E nós nos esquecemos que eles também sofrem, que eles também têm tristezas, têm coisas que os abalam. E a gente desmerece o sofrimento, né? Ali na adolescência, o primeiro amor, né? Quando o jovem ali termina um namoro, a gente ri, acha graça daquele sofrimento, quando na verdade nós devemos estar presentes, porque aquele sofrimento para ele é algo novo, é algo que ele sente com grande intensidade, como nós sentimos naquela etapa. Então o sofrimento, ele faz parte da nossa encarnação, ele está aí para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, nós devemos tentar passar por ele da melhor forma possível. E é isso que a crença na vida futura, ela vai nos ajudar. Então, no Evangelho também, Kardec nos fala: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, a bênção, né, do Consolador prometido que chega até nós, o Espiritismo ele vem nos tirar esse véu, né, e nos falar que, na verdade, essa encarnação, ela não é a única, né? Nós vivemos várias encarnações, que essa etapa que hoje é necessário para o nosso processo evolutivo, mas que esse sofrimento, que as nossas tristezas, elas terão fim. Então, imagina uma pessoa que ela não tem esse conhecimento. A perda de um ente querido, a dor do luto que nós sentimos, todos nós sentimos, ela se agrava a partir do momento que nós pensamos que com essa vida tudo acaba. Então o Espiritismo ele vem nos acalentar, nos consolar, trazer Jesus para perto de nós e nos falar que essa encarnação ela não é a única. Então esses sofrimentos eles são passageiros e a partir do momento que nós pensamos nisso, né, nós vamos evitar a fuga desse sofrimento. Porque a busca das drogas, muitas das vezes, é uma busca por uma alternativa incorreta, né? Mas que hoje ela se aparece para nós como algo bastante atrativo. Então, é uma busca pela solução dos nossos problemas ou pela fuga desses problemas. Então, a partir do momento que nós sabemos que os nossos sofrimentos, eles terão fim, fazem parte de nossa encarnação, fazem parte do nosso processo evolutivo, nós vamos parar de tentar fugir desses problemas e enfrentá-los da melhor forma possível. E é isso que vem nos falando Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o bem e mal sofrer. O desânimo é uma falta. Então, sempre que nós estamos desanimados diante das dificuldades,
é uma falha nossa. Por quê? Porque o sofrimento ele vem para nos auxiliar. Então nós precisamos enfrentá-lo de uma forma melhor, que é o que Kardec nos fala sobre o bem sofrer. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, nós sabemos que Deus é justo e bom. E às vezes, muitas pessoas, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu rezo todos os dias, eu peço a Deus para aliviar isso, Às vezes a gente não entende porque que tem tantos problemas dentro do nosso lar, e a gente reza, pede a Deus, só que esses problemas eles não somem. Mas nós precisamos nos lembrar que esses problemas, esses sofrimentos, eles são adequados para o nosso processo evolutivo, são adequados para as nossas forças. Então, Deus é justo e bom. Ele não daria para nós um fardo maior do que aquilo que a gente conseguiria suportar. Então, nós precisamos erguer nossa cabeça e olhar adiante. Às vezes a solução, ela está bem adiante de nós e nós não conseguimos perceber porque nós estamos tão presos nesse desânimo, nesse sofrimento, nessa tristeza, nessa autopiedade, que nós não conseguimos visualizar a solução de nossos problemas. E sempre que nós enfrentarmos as dificuldades, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar da espiritualidade amiga. Os nossos anjos guardiões, eles nos acompanham e estão ao nosso redor, estão conosco a todo momento. E às vezes vem umas intuições na mente da gente, Às vezes alguns toques para a gente e a gente não sabe de onde veio. São os espíritos, nossos companheiros, espíritos responsáveis por nossa encarnação, por nossa família, que estão conosco, se nós estivermos sintonizados. Porém, se nós não estivermos sintonizados, nós não vamos receber esse direcionamento. Ao contrário disso, nós podemos ser assediados por espíritos imperfeitos, na mesma sintonia que nós, que vão nos direcionar para um caminho pior. Então, nós, muitas das vezes, o jovem inserido na família, nós visualizamos, ou esse jovem visualiza nos familiares, pessoas que o causam uma certa repulsa, ou os pais sentem isso, E nós vamos, estudando a doutrina espírita, nós vamos perceber que dentro de nosso lar reencarnam espíritos vinculados a nós. Não é algo aleatório, é algo bastante planejado. Então, eu gosto de brincar que não é sorteado, vai nascer fulano, vai nascer na casa de quem? Sai o papelzinho. Não, é algo bastante selecionado, bastante escolhido, com base naquilo que nós precisamos. Só que, às vezes, nem todos os espíritos que nós estamos ligados com laços de amor. Às vezes são laços de ódio. Então, dentro do nosso lar, nós temos companheiros que nós sentimos uma certa repulsa, mas são companheiros antigos, que nós viemos de encarnações, mais encarnações, tendo esse contraste, e hoje nós temos a oportunidade de evoluirmos juntos. Então é isso que Kardec, ao perguntar aos espíritos, sobre as ordens ou graus de perfeição dos espíritos, são em número determinado. Então as ordens, vou ler novamente. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. Então existe uma quantidade, de etapas que nós vamos percorrer para alcançar a evolução. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente.
Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. E ainda, nós estamos percorrendo esse processo evolutivo, mas ainda nós pertencemos a essa terceira classe. Por quê? Porque esses desejos, as paixões, elas ainda nos movem. E é com isso que eu recordo o que eu falei no início, sobre a questão de nós não sabermos as tendências desses espíritos que hoje estão na nossa família. Nós não sabemos a nossa tendência. Então, ao oferecer a um jovem drogas lícitas ou ilícitas, nós estamos entregando para eles uma arma. Porque nós não sabemos se na encarnação anterior ele já teve esse contato. Às vezes, na encarnação anterior foi um alcoólatra e hoje recebe pequenas doses ali junto à família. Então, nós devemos estar atentos a tudo isso, porque essas tendências inertes, ali naquele espírito, às vezes, se ele não tivesse esse contato, não ia despertar esse interesse. Mas a partir desse contato, é como se ele reconhecesse um velho companheiro. Então, nós viciamos em fugir dos nossos problemas, a espiritualidade nos fala que pessoas que têm problemas relacionados aos vícios, sejam relacionados a drogas, relacionados ao sexo desregrado, ou até mesmo pessoas que cometem suicídio, em encarnações anteriores também cometeram, porque nós viciamos em fugir. Nós viciamos em sair daquele problema, porque é muito mais fácil eu fugir do que enfrentá-lo. Porém, apesar das drogas elas se aparecerem para nós como um atrativo, no final das contas, ela agrava a nossa situação como reencarnantes. Então, estejamos atentos a tudo isso relacionado aos nossos jovens. Então, a influência do meio. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Será que todos esses sofrimentos, nós sabemos que nossa encarnação ela é planejada, mas será que nós escolhemos todos esses sofrimentos? Tudo isso foi nossa escolha? Todas, não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, nós escolhemos o teor, o gênero dessas provações. Nós determinamos de encarnar nessa família, nós escolhemos encarnar junto desses companheiros, nós determinamos algumas coisas, mas outras são decididas no meio do caminho, Pelo nosso livre-arbítrio, muitas das vezes, um sofrimento que era para ficar pequeno se agrava, ou um sofrimento que era para ser grande, ele diminui devido à nossa postura diante dele. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha, ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, esses sofrimentos que nós enfrentamos hoje, alguns foram determinados, outros nós angariamos ao longo do caminho. Mas é uma oportunidade para o nosso processo evolutivo. Então vamos olhar esse sofrimento com carinho, com afeto, perceber nele uma oportunidade para a gente melhorar. Então,
a partir do momento que nós passamos a olhar esse sofrimento, essa tristeza, nós vamos perceber que, na verdade, o sofrimento, ele não existe para a gente fugir dele, para a gente se esconder, para a gente evitar. Ele existe para a gente enfrentá-lo, suportá-lo e melhorar. Então, nós vamos entrando então no tema específico, juventude e toxicomania. Inúmeros padecem os dramas íntimos de neuroses perturbadoras, a lhes provocar o anseio da fuga pelos pântanos funestos da viciação. Então, diante dos problemas da encarnação, o jovem, sem o devido direcionamento, ele observa as drogas como um atrativo. E se nós observarmos, né, na sociedade, as drogas elas se aparecem para nós como um atrativo. Na cidade nós temos um banner que incita ao consumo de drogas da mesma forma que nós tomamos banho, ou seja, todos os dias. Então, é algo que às vezes nos assusta, mas é o que está na sociedade, é o que se aparece para o nosso jovem. Então, diante dessas problemáticas, diante de tudo, o jovem ele passa a observar essas situações. E sem o devido direcionamento dos pais, dos educadores, ele passa a acreditar que realmente aquela é a solução. Nós trabalhamos com o jovem, né? E esse semestre específico nós trabalhamos o livro O Jovem e os Vícios. E comentando com o jovem, né, a gente tenta mostrar a realidade. E quando a gente mostra uma realidade, por exemplo, de uma Cracolândia, a gente observa as pessoas que estão ali naquela situação tão precária. Nenhuma daquelas pessoas, ela começou a usar drogas tendo como objetivo final estar ali. Ela teve como objetivo fugir dos problemas, fugir daquela situação. Só que essa prisão, ela se agrava. No início ela parece algo extremamente agradável, e pode até ser, mas ela nos aprisiona, ela nos prende a tal ponto que fica tão difícil de nós sairmos que nós não vemos uma solução. Imenso grupo de desarvorados moços, atuados por processos de grotescas obsessões, acha-se sob o domínio das almas vingadoras em razão das ações pretéritas ou por ondas que se afinam como comportamento rebelde e doidivanas da atualidade, chafurdando-se nesses pauís das drogas. Então, a partir do momento que nós pensamos na nossa sintonia, né, como espíritos, nós sabemos que, além dos espíritos encarnados, espíritos desencarnados nos acompanham. E eles nos acompanham de acordo com a nossa sintonia. A partir do momento que nós vinculamos ao excesso, seja da alimentação, seja no sexo desregrado, seja das drogas, lícitas ou ilícitas, nós atraímos para perto de nós espíritos encarnados e desencarnados na mesma sintonia. Então, os espíritos desencarnados, após a encarnação, né, quando eles desencarnam, eles não perdem aquelas características, não perdem aqueles anseios, aquelas tendências. Então, muitos continuam ali, acompanhando, viciados, para consumir, para absorver aquelas energias. E a espiritualidade nos fala que muitas das vezes aquele encarnado, ele é um mero copo para o desencarnado, porque ele é só uma fonte, né, para o desencarnado absorver aquelas energias. Então, a partir do momento que se vincula esse processo da viciação, é como se fosse mesmo uma prisão, porque ali nós temos um processo obsessivo, nós temos o próprio fato da droga em si causar esse vício no corpo físico, e aí nós temos esse problema, né, essa situação. E nós devemos estar muito atentos, atentos principalmente quando a gente pensa no maior dano que é causado pelas drogas
nós às vezes pensamos nas drogas ilícitas. É claro que um problema muito grande, né, principalmente se tratando do nosso país, mas nós nos esquecemos que as drogas lícitas, elas são mais comuns na nossa casa, no nosso ambiente familiar. E a espiritualidade, quando vai tratar desse assunto, né, fala que a bebida alcoólica é a convidada de honra das nossas festas. E pensando, né, nas nossas festas de final de ano, vamos tentar observar isso. Até que ponto que as bebidas alcoólicas, elas fazem parte de nossa realidade. Até que ponto nós deixamos os nossos jovens terem acesso. Será que esse primeiro gole não pode ser a ponta do iceberg para o despertar de uma viciação pior? Então, estejamos atentos para evitar, para prevenir. E diante da problemática, né, dos viciados, alcoólatras, fumantes e demais de drogas ilícitas, nós devemos ver esses companheiros como companheiros que estão adoecidos, que necessitam do nosso amparo. Então, a partir daquele momento ali, que a pessoa ela está envolvida naquele emaranhado, é um tanto quanto difícil para ela sair. É difícil para ela encontrar uma saída, um auxílio, e às vezes a gente não tem essa compreensão, esse olhar bondoso de perceber que aquilo que ela está fazendo, movida pelo vício, muitas das vezes não é o que ela queria estar fazendo, não é, né? O que ela queria estar fazendo, só que ela não consegue forças. Então, vamos olhar esses companheiros com carinho, com amor. A casa espírita, ela nos acolhe. O tratamento espiritual é muito importante. Se essa pessoa ela não tem condições de fazer o tratamento espiritual, vamos fazer por ela, mentalizá-la, fazer o tratamento à distância, para que ela consiga se desvencilhar desse emaranhado e ter esse olhar de compaixão, de amparo, de carinho, de auxílio, para que aquela pessoa ela consiga retomar as forças, a coragem para lutar contra esses vícios. Assim como qualquer outro vício, é muito difícil da gente lutar, mas sempre tem uma saída, né? Então, se nós temos esses companheiros dentro do nosso lar ou no nosso círculo familiar, sejamos a força, sejamos aquela pessoa que está ali presente, amparando, cuidando com carinho, não desistir nunca, né? Porque às vezes a gente fala assim, não tem mais solução, eu lavo as minhas mãos. E a gente não pode. É a nossa responsabilidade, auxiliar, ajudar, fazer o máximo que a gente puder, né? E aí vamos nos lembrar que essa fuga dos problemas, ela não existe. Essa fuga, na verdade, nós estamos angariando mais problemas para nós. Então, nessa encarnação, às vezes, aquele momento ali, nós esquecemos desse problema, só que nós vamos criando mais débitos para as próximas encarnações. Então, lembremos da lei de ação e reação. Não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recurso para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de suportá-las, assimilando-lhes lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Então, sejamos perseverantes. Lutemos contra os nossos vícios, sejam quais forem, né? Lutemos para extirpar de nós todos esses vícios materiais e morais, para que nós possamos, ao final dessa encarnação, devido ao sofrimento que nós enfrentamos
com perseverança, faltou a palavra, mas vocês entenderam. Então, devido a esse levar que nós conseguimos, que nós possamos olhar essa encarnação e nos alegrar pelo tanto que nós conseguimos evoluir durante esse processo, que essa encarnação não foi um tempo perdido, que nós valorizamos cada oportunidade de aprendizado. E para quem quiser mais ler sobre o assunto, para auxiliar tanto jovens quanto adultos, né? Nós temos o livro Vícios e Problemas, o livro Jesus, o livro Adolescência, um desafio para pais e educadores. É um livro excelente que nos direciona à forma correta de nós trabalharmos com o jovem, a forma correta da gente educar o jovem, né? E tem também um livro que é do Luiz Sérgio, que se chama Consciência, que é um livro que trata especificamente dessa questão das drogas, que é muito bom, tanto para os pais terem esse conhecimento, quanto para os jovens. E para os jovens, né, nós convidamos, sempre eu faço esse convite, né, tanto os jovens, as crianças, para participarem conosco dos estudos. Agora, no final do ano, nós estamos num recesso, mas nós sempre temos conteúdo sendo publicado na nossa página no Instagram, na página do centro, que o jovem ele pode estar acompanhando para participar da mocidade, do estudo conosco, porque essa instrução, a evangelização da criança e do jovem é o que nos auxilia a livrar esses futuros adultos de problemas, né? De drogas, de outros vícios. Então, vamos levar esses ensinamentos conosco. E nós vamos finalizar com uma mensagem de Jesus. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Sempre quando a gente fala de vícios, né, nós sabemos o quão difícil é abrir mão de nossos vícios. Mas a partir do momento que nós percebemos, que nós decidimos melhorar, já é um passo que nós damos em direção a Jesus. E a partir do momento que nós damos esse passo, a espiritualidade amiga, ela nos acompanha. Jesus, né, nosso mestre amado, nos acompanha, nos auxiliando, nos empurrando para frente. Então, nós jamais estamos sozinhos, né? Não vamos desistir da nossa encarnação. É uma encarnação bendita. Então, vamos tratá-la como tal. Cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo sem o maltrato, né, dos vícios. E vamos cuidar de nós também como espíritos, estudando, lendo bons livros, que nós vamos conseguir galgar esse processo evolutivo. Tenham todos uma boa noite, que Jesus permaneça conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo.
A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.